Srila Prabhupada Lilamrita, sexto volume, segundo capítulo, Pregando para os Estados Unidos, parte 1. Srila Prabhupada concordou em receber vários professores conhecidos de Ravindra Swarupa. Tendo recebido seu bacharelado em filosofia na Universidade da Pensilvânia e seu mestrado na Universidade Temple, Ravindra Swarupa agora tentava obter seu PhD na Universidade Temple. Ele chegara a abandonar os estudos acadêmicos como parte do mundo de Maya e passara a dedicar-se totalmente à consciência de Krishna. Mas Prabhupada encorajava-o a voltar aos estudos para obter outro diploma. Durante sua estada em Filadélfia, Srila Prabhupada pronunciara-se contra o processo de raciocínio indutivo. Em uma caminhada matinal, Ravindra Swarupa dissera: Prabhupada, a mesma crítica que o senhor acaba de fazer à indução, John Stuart Mill e Bernard Russell também fizeram, mas eles tornaram-se céticos. Por isso eles dizem que não há conhecimento em absoluto. Aí está outro disparate, explicara Srila Prabhupada. Isso também é especulação. Eu fracassei, logo não existe conhecimento. O Dr. Yogesh Patel, indiano de nascimento, erudito em budismo e hinduísmo mayavada, mas formado no Ocidente, lecionava no Departamento de Religião da Universidade Temple. Na companhia de 2 estudantes graduados, o Dr. Patel apareceu certa tarde, enquanto Srila Prabhupada conversava em seu quarto com vários de seus discípulos. Ravindra Swarupa fez as apresentações. Prabhupada: então o senhor está ensinando hinduísmo? Dr. Patel: sim. Prabhupada: o que é hinduísmo? Dr. Patel: não sei. Diga-me o senhor o que é hinduísmo. Prabhupada: o senhor não sabe? O senhor está ensinando hinduísmo e não sabe o que é? Esse é o nosso Dr. Swarupa Damodara. Ele também é PhD. Vamos pedir a opinião dele sobre isso. Virando-se para Swarupa Damodara: o que você acha disso? Ele está ensinando algo que não sabe o que é. Swarupa Damodara: enganador, Srila Prabhupada. Isso chama-se enganação. Prabhupada: então o senhor ouviu esse julgamento? O senhor é enganador. O Dr. Patel ficou irritado e levantou a voz para Srila Prabhupada. O professor e Srila Prabhupada em seguida entraram no campo de batalha. Dr. Patel: ensina-me então. Se digo que não sei o que é religião, então me ensine. Srila Prabhupada: o mestre espiritual não é seu criado. Primeiro raspe a cabeça com meus alunos, depois posso lhe ensinar. Você tem que prestar suas reverências, render-se ao mestre espiritual. Então ele revelar-lhe-á a verdade. O Dr. Patel explicou que tinha oferecido sua reverência a Prabhupada assim que entrou no recinto. Prabhupada: então minha primeira instrução é: pare de enganar os outros. A essa altura, tanto Srila Prabhupada quanto o Dr. Patel falavam em altos brados. A maioria dos devotos ficou chocada, muda. Alguns deles, como Brahmananda Swami, sentiram vontade de encerrar o encontro de alguma maneira. Prabhupada: você me pergunta o que é religião. Minha resposta é: Sarva Dharma Parityaja. Segundo diz Krishna, religião significa Sharanam Vraja, render-se totalmente. Dr. Patel: o que o senhor quer dizer com rendição? Prabhupada: se não sabe qual é o significado de rendição, passe-me um dicionário, vamos ver. Patel gritando: não, eu quero o significado etimológico sânscrito de rendição. Prabhupada:
Você não quer um mestre espiritual, você precisa de um professor de sânscrito. Não podemos mais desperdiçar nosso tempo. Brahmananda Swami tomou aquilo como uma deixa. Aproximando-se do Dr. Patel, pediu-lhe que saísse antes que o senhor se torne ofensivo. O Dr. Patel e Brahmananda Swami então levantaram-se e saíram juntos. Srila Prabhupada permaneceu trêmulo de raiva. Os devotos mais antigos olhavam para Ravinda Swarupa reprovadoramente. Como pode ele trazer semelhante homem para Via Prabhupada? Ravinda Swarupa estava consternado. Nunca antes ninguém vira Prabhupada explodir com tanta ira. Após ficar sem dormir a noite inteira, Ravinda Swarupa procurou Prabhupada na manhã seguinte com uma desculpa preparada. Srila Prabhupada, começou ele, estou realmente arrependido de ter trazido aquele professor para vê-lo ontem à noite. Eu não fazia ideia alguma de que ele era tão patife. Srila Prabhupada ergueu os olhos surpreso. Ah, está bem, disse ele. Fez uma pausa e depois acrescentou com calma satisfação. Pelo menos ele foi castigado. O Dr. Thomas Hopkins, como professor de hinduísmo, veio visitar Prabhupada, mas com uma atitude bem diferente. Desde o início, eles experimentaram uma harmonia imediata. O Dr. Hopkins perguntou a Prabhupada qual a relação entre o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. E Prabhupada respondeu que o Bhagavatam era como estudo graduado do Gita e que começava onde o Gita terminava. Dr. Hopkins: se alguém tivesse que escolher uma seção bem pequena de sua obra, digamos 1 ou 2 versos, que versos o senhor gostaria que fosse escolhido? A resposta da sua pergunta está em 2 versos, replicou Prabhupada. Dharma Riya Pavargasya. E fez lerem a tradução. Todos os deveres ocupacionais, dharmas, certamente visam a liberação última. Jamais devemos executá-los em troca de lucro material. Além disso, aquele que se dedica ao serviço ocupacional último, dharma, jamais deve utilizar o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Prabhupada fez lerem o significado e o expandiu, explicando como as pessoas vivem apenas atrás de ganho material, negligenciando o verdadeiro propósito da vida. Dr. Hopkins: o senhor acha então que essa mensagem é a mensagem mais importante que o senhor tem a transmitir? Prabhupada: esta é a mensagem mais importante, pois não somos o corpo material. Suponhamos que o senhor comprou uma camisa. Se viver pensando só em cuidar dessa camisa, sem cuidar da pessoa que veste, poder-se-á considerar esta uma atitude inteligente? Do mesmo modo, somos almas espirituais e nosso corpo é como a roupa. Assim que todo mundo material, todos estão atarefados cuidando do corpo. Ninguém sabe o que é alma espiritual, qual a sua necessidade. O Dr. Hopkins parecia satisfeito em ouvir a explicação tão ampla sobre o Vaishnavismo. Ao perguntar sobre Shiva, Prabhupada explicou-lhe que, embora não se devesse considerar o Sr. Shiva igual ao Sr. Vishnu, ele era o melhor Vaishnava, o principal devoto de Vishnu, e podia-se adorá-lo como tal. E o Sr. Rama? Srila Prabhupada explica que Rama é uma encarnação de Krishna. O professor Hopkins ficou satisfeito de ouvir isso. Prabhupada explicou que Madhava, Ramanuja e Vishnu Swami eram todos grandes acharyas.
Em seguida, Dr. Hopkins perguntou a respeito de Tukarama, o santo de Maharashtra. Sim, Tukarama aceitou Vishnu como supremo. Ele também aceitou o processo de Chaitanya Mahaprabhu Sankirtana. E aceitou Chaitanya Mahaprabhu como seu guru. Logo, não há diferença alguma entre Tukarama e Chaitanya. Dr. Hopkins. Então o Sr. Vitala e Krishna são o mesmo? O Sr. Vitala é Vishnu. Dr. Hopkins. E os Alvars de Tamil Nadu, Adivasi. O senhor aceita os ensinamentos deles também? Quer dizer que a verdadeira questão está entre os Vaishnavas e os outros? Sim, essa é a questão, Vaishnava e não Vaishnava. A verdadeira diferença está entre personalismo e impersonalismo. O senhor encara os adoradores de Shiva como impersonalistas? Sim, impersonalistas. Shankaracharya dizia que, em última análise, a verdade absoluta é impessoal, podendo-se imaginar uma forma pessoal apenas para facilitar a adoração. Quando o Dr. Hopkins sugeriu que alguns adoradores de Shiva pareciam ser personalistas, Prabhupada explicou a verdadeira mentalidade dos shivaístas, segundo Shankara. Agora sou um devoto, disse Prabhupada, mas tão logo me torne perfeito, tornar-me-ei um. Essa é a teoria deles. No estado preliminar, quando ainda não sou perfeito, adoro alguma forma imaginária de Deus. Porém, ao tornar-me perfeito, não preciso mais fazer adoração nenhuma, eu me torno um. Como um erudito, o Dr. Hopkins ficou visivelmente satisfeito ao ouvir a filosofia autêntica do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ao ouvir Prabhupada mencionar que os Smarta Brahmanas também são impersonalistas, o Dr. Hopkins ficou surpreso. Seria muito difícil fazer uma triagem, disse Prabhupada. A maioria dos pseudos Vaishnavas são impersonalistas. Dr. Hopkins. Então, o teste decisivo para ver se alguém é ou não é um devoto sério não está apenas em verificar se ele é devotado agora, mas sim que ele tenha como uma meta a devoção perpétua. Prabhupada. Sim, ele é Nitya Yukta. Isso significa perpetuamente. Considerando esse critério, o Dr. Hopkins indagou acerca da posição de Sri Aurobindo, que parecia estar além do impersonalismo. Prabhupada concordou. Ele disse que acima da filosofia mayavada há algo mais, explicou Prabhupada. Isto é Bhakti. Mas Aurobindo não pôde compreender o assunto muito bem por não ter sido orientado por pessoas realizadas. Ele queria compreender tudo sozinho. Dr. Hopkins. Seu problema, então, foi o esforço de fazer isso por conta própria? Prabhupada. Sim. Ele não se submeteu ao Guru Parampara. Logo, seu processo será demorado. Finalmente, Dr. Hopkins teve que sair e agradeceu Prabhupada por seu tempo e sabedoria. Por que o Senhor também não se junta a nós? Perguntou Srila Prabhupada. Toda a sociedade humana devia juntar-se a nós. O Dr. Hopkins respondeu que era um amigo dos devotos havia muitos anos e suspeitava que acabaria tornando-se um sannyasi. Prabhupada salientou que sannyasi não significa mudar de roupa, mas isso sim dar tudo para Krishna. 15 de julho de 1975. Srila Prabhupada tinha um voo direto da Filadélfia para São Francisco. Ele e Upendra sentaram-se no setor de primeira classe, enquanto Brahmananda Swami e Harikesh Pradyumna viajaram na classe econômica. Vishakadev Dasi também viera para fotografar Srila Prabhupada. Após o avião atingir a altitude de cruzeiro, um cavalheiro uniformizado saiu da cabine de comando. Então, logo avistou Srila Prabhupada sentado à janela, ele aproximou-se.
Ao inclinar-se para cumprimentar Prabhupada, este percebeu que o homem queria conversar. Então pediu que Upendra se levantasse e cedesse seu assento ao cavalheiro. É o capitão, conjecturou Prabhupada. Não, replicou o homem, sou supervisor de voo. Venho para inspecionar o piloto e a tripulação. Se importaria se eu lhe fizesse uma pergunta filosófica? Prabhupada consentiu, aparentemente satisfeito. Tudo é criado por Deus? Srila Prabhupada disse que sim e citou o Vedanta Sutra, Jamadhyasya Jataha. Tudo que existe, disse Prabhupada, tem sua origem em Deus. Então, o que é o mal? Perguntou o supervisor de voo. O mal também é criação de Deus? Do ponto de vista de Deus, não há nem bem nem mal, explicou Prabhupada. Tudo é bom. A bondade é a frente de Deus e a maldade são as costas de Deus. Considerando esse exemplo, o peito ou as costas do corpo são iguais. Quando tenho alguma dor nas costas, eu também cuido dela, tanto quanto cuido da dor que sinto no peito. Mas se tratando de minhas costas, elas são tão importantes quanto o meu peito. Quer dizer então que o mal e o bem também têm a mesma importância? Não. Para Deus nada é mal. Assim como para o sol não existe escuridão. Mas para nós há luz e escuridão. Se você virar as costas para o sol, encontrará a escuridão. E se olhar para o sol, não haverá escuridão. Criamos escuridão, tão logo mudamos de posição. Se ao invés de permanecer diante de Deus, eu me mantiver de costas para Ele, então haverá escuridão. De outro modo, não há possibilidade de escuridão. Contudo, para o sol, tal escuridão não existe. Portanto, Deus é toda bondade. Do nosso ponto de vista, quando nos esquecemos de Deus, isso é mal. E se ficamos sempre em consciência de Deus, tudo é bom, está certo? O homem pareceu entender e respeitosamente aceitou a resposta. Quando já ia fazer outra pergunta, um passageiro bem vestido, mas um tanto bêbado, aproximou-se dele e falou. Srila Prabhupada ergueu os olhos para o homem e perguntou: Você tem medo da morte? O homem embriagado gaguejou, ficou sério e foi embora. O supervisor de voo voltou a indagar, considerando seu encontro com Srila Prabhupada como uma oportunidade rara. O senhor pode me dizer o que alguém precisa fazer para ter paz? Perguntou ele. Srila Prabhupada começou citando Bhagavad Gita, Bhaktaram Jnana e gesticulando para Vishaka. Pediu-lhe uma cópia do Gita. Os devotos rapidamente consultaram entre si, mas ninguém tinha Bhagavad Gita. Ao ouvir isso, Prabhupada ficou irritado, embora estivesse seus sentimentos na presença do seu convidado. Então explicou ao homem que é preciso ter conhecimento de Deus como o controlador supremo, o desfrutador supremo e o melhor amigo de todos. Só assim pode alguém ter paz. Por tolice, prosseguiu Prabhupada, afirmando que a terra onde vivemos é nossa propriedade. Em consequência disso, não há paz. Na verdade, Deus é o proprietário. Tanto Srila Prabhupada quanto o supervisor de voo desfrutaram da conversa e, ao retirar-se, o supervisor de voo apertou entusiasticamente a mão de Prabhupada. Prabhupada chamou Pradyumna com os olhos queimando de ira transcendental e ele repreendeu Upendra e Pradyumna por não terem uma cópia do Bhagavad Gita. Eles deviam tê-la consigo sempre. Pradyumna respondeu que, embora não tivesse o Bhagavad Gita como ele é de Prabhupada, por acaso trazia consigo uma edição de outro autor. Isso enfureceu Prabhupada ainda mais. Ele então ordenou a Upendra que nunca mais viajasse sem carregar 3 livros. O Bhagavad Gita como ele é, o primeiro volume do Chaitanya Charitamrita e do Srimad Bhagavatam. Berkeley,
15 de julho de 1975. Num período de menos de 2 semanas, Prabhupada viajara da costa oeste para a costa leste e voltara. Esta era a sua primeira visita à recém-adquirida sede da ISKCON em Berkeley. Uma construção moderna, onde antes funcionara uma igreja. E, como de costume, centenas de devotos de muitos centros do Oeste convergiram para recebê-lo. Sua palestra de chegada versou especificamente sobre a posição do Guru. Segundo explicou ele, a essência da sabedoria védica só é revelada àquele que tem fé inabalável em Cristo e no Guru. Estranhos poderão achar que o Guru é muito arrogante, disse Prabhupada, e que ele fica sentado aceitando o respeito do discípulo. Mas a verdade é que dessa forma eles devem aprender a como prestar respeito ao mestre espiritual. Srila Prabhupada vivia tendo que se confrontar com esse mal-entendido. Um ano antes, em Paris, estudantes radicais importunaram por inveja do assento elevado que lhe foi oferecido. E nos Estados Unidos era comum os repórteres descreverem-no como desfrutador dos confortos materiais fornecidos por seus discípulos. Mas Prabhupada mantinha que, a despeito de uma multidão de charlatões trazerem má reputação à palavra Guru, qualquer pessoa sinceramente desejosa de aprender a ciência transcendental precisava recorrer a um Guru fidedigno, representante de Deus. A função do Guru é proteger os discípulos subordinados da queda, disse Srila Prabhupada. Eu, por exemplo, estou viajando por todo o mundo 2, 3 vezes ao ano. Meu dever é cuidar para que meus discípulos que me aceitaram como Guru não caiam. Esta é a minha ansiedade. Agora, como pode alguém tornar-se Guru e representante de Krishna? Todos dirão, sou representante de Krishna, sou Guru. Não. Chaitanya Mahaprabhu apresentou a ideia verdadeira dizendo, Amara Gyana Guru Ranya Tara e Deixa. Ordeno-te que te tornes Guru. Logo, Guru significa aquele que cumpre as ordens de Chaitanya Mahaprabhu. Não é questão de alguém nomear-se Guru. Srila Prabhupada disse que às vezes as pessoas lhe conferem o mérito de ter feito algo maravilhoso para o mundo inteiro. Mas não acho que eu seja um homem maravilhoso, confessou ele. Só sei de uma coisa, estou falando o que Krishna falou, isso é tudo. Não faço adições nem alterações. Apresento o Bhagavad Gita como ele é. Esse mérito eu posso dizer que tenho. Prabhupada prosseguir enfatizando que o Guru deve repetir a mensagem de Krishna. Se um pseudo-guru pretendesse ser um enganador, isso seria algo diferente. Sempre haveria enganadores e pessoas querendo ser enganadas. Em geral, tais gurus enganavam ao aceitarem discípulos sem proibi-los de cometer atos pecaminosos. Se eu lhes disser que vocês podem fazer qualquer disparate, disse Prabhupada, basta aceitar esse mantra e me pagarem $125, vocês gostarão da ideia. Assim eu arrecadaria milhões de dólares se fosse um enganador. Porém, não é isso que eu quero. Quero ao menos um estudante que siga minhas instruções. Não quero milhões. Ekas Chandras Tamohanti Nachatarasahasrasha. Uma única lua no céu é suficiente para iluminá-lo todo. Não é necessário milhões de estrelas. Esta é minha posição. Desejo ver que pelo menos um discípulo tenha se tornado devoto puro. Evidentemente, tem muitos devotos sinceros e puros. Sou um homem de sorte, mas eu teria ficado satisfeito se tivesse encontrado apenas um.
não há necessidade de milhões de estrelas. Devido às restrições de zona, os devotos não tinham permissão de utilizar o templo de Berkeley como residência. Contudo, como não havia alojamentos adequados disponíveis na vizinhança imediata, os devotos resolveram acomodar Srila Prabhupada e sua equipe pessoal no templo durante os poucos dias de sua visita, esperando que as autoridades não descobrissem nada. Mas na primeira noite, às 2 da manhã, a polícia apareceu para inspecionar. Srila Prabhupada já estava acordada, trabalhando em sua tradução do Bhagavatam, quando os policiais bateram com força do lado de fora da porta, perto de seu quarto. O jovem Mike, que iria receber iniciação naqueles dias, foi escalado para a vigia. Ele abriu a porta e 3 lanternas apontaram para seu rosto. Os oficiais entraram e mostraram suas credenciais. Você não deveria estar dormindo aqui, disse asperadamente um deles. Eu não estava, disse Mike. Vamos, nós o vimos em seu saco de dormir. Não, protestou Mike, eu só estava deitado ali porque estou montando guarda para o meu mestre espiritual. Srila Prabhupada podia facilmente ouvir o distúrbio bem do lado de fora de seu quarto. Outros devotos que passavam a noite no prédio com Prabhupada saíram de seus quartos e tentaram dialogar com os oficiais sobre a ocasião especial da visita do mestre espiritual. Um dos policiais começou a perambular por ali, inspecionando os cantos com sua lanterna e abrindo portas. Agora todos os devotos do prédio, cerca de meia dúzia, estavam ali com os policiais, bem em frente ao quarto de Prabhupada. Onde está o velho? Perguntou um dos policiais. Bahulashwa, o presidente do templo, pediu-lhes que não perturbasse Srila Prabhupada. Mas os policiais não faziam questão de delicadeza. Na verdade, eram abertamente grosseiros. Um deles bateu na janela do quarto de Prabhupada. Não perturbe, pediu Bahulashva. Ele já é muito idoso, não está dormindo. Este é o horário em que ele escreve. E todos esses rapazes fazem parte de sua equipe pessoal. Estão acomodados aqui para ajudá-lo. Não estão violando as leis. De repente, um dos policiais abriu a porta de Prabhupada, acendeu sua lanterna no rosto de Prabhupada. Todos os 3 policiais revistaram o recinto, enquanto Prabhupada, preocupado, porém desapegado, olhava para eles. Um policial iluminou com sua lanterna os cantos do quarto, simples e pouco iluminado de Prabhupada. Nenhum deles disse nada e após 10 segundos fecharam a porta. Os policiais e os devotos continuaram discutindo. Os devotos argumentaram que não estavam utilizando o prédio com residência. A polícia citando infrações e fazendo anotações. Avisando que voltariam, eles finalmente partiram. O incidente provocara cerca de meia hora de interrupção no trabalho de Prabhupada. Mas tendo o prédio ficado silencioso outra vez, Prabhupada continuou traduzindo os versos do Srimad Bhagavatam, falando seus significados no ditafone. Prabhupada concordou em conceder uma entrevista coletiva à imprensa. Ele gostava das constantes oportunidades de dirigir-se à imprensa, pois muito embora as histórias dele muitas vezes resultassem negativas, ou se detivessem em controvérsias, qualquer verdade impressa no jornal, em geral, superava os dados prejudiciais. Sempre aparecia o santo nome de Krishna e era comum mencionarem a pregação de Prabhupada ou o Bhagavad Gita. Os detalhes pessoais sobre Prabhupada não costumavam ser ofensivos. Ele já não tinha esperança de que a imprensa publicaria muita coisa sobre a filosofia da consciência de Krishna
embora que quando em quando aparecesse alguma filosofia. Ele usava solicitar aos repórteres o obséquio de transmitirem exatamente as suas palavras, sem deturpações nem omissões. Contudo, os repórteres pareciam ter um fascínio pelo trivial. Em 1968, um repórter em Montreal detivera-se nos sapatos informais de Prabhupada, o sumo sacerdote de tênis. Não obstante, para Prabhupada, as entrevistas coletivas e as conferências dadas à imprensa eram uma maneira de pregar. A coletiva da imprensa realizou-se no templo, onde cerca de uma dúzia de repórteres e fotógrafos compareceram. Brahmananda Swami fez os repórteres escreverem suas perguntas num pedaço de papel para que um dos devotos pudesse lê-las a Prabhupada. Prabhupada pediu que os fotógrafos não tirassem fotos durante a conferência, visto que isso desviaria a atenção das pessoas. Devoto: Srila Prabhupada poderia comentar sua oposição ao movimento Hare Krishna nesse país? Prabhupada: por que deveriam eles se opor? Qual a razão? Se eles são religiosos cristãos ou judeus, nós lhe pedimos que cantem o santo nome de Deus. Qual o motivo para haver a objeção? Acaso existe alguma razão para isso? Qual é a objeção? Devoto: uma objeção é que os seguidores da seita Hare Krishna vivem importunando as pessoas nas ruas e nos aeroportos. Prabhupada: o aeroporto em si já é um importúnio. Muito ruído, muito acidente. Por que então eles não podem tolerar esse pequeno aborrecimento? Isso quer dizer intolerância. As ruas são cheias de importúnios, mas só porque cantamos eles ficam perturbadíssimos. Não cantamos no aeroporto, mas pedimos às pessoas: eis um ótimo livro, tome-o, que você sairá beneficiado. Se você quiser, leve-o. Então, o que há de errado nisso? Digam-me, o que há de errado? Se eu lhe dou algo maravilhoso, isso é errado? Leiam qualquer um de nossos livros, já publicamos 50, e procurem os defeitos dele. Se estivessem distribuindo alguma literatura ruim, que seja contrária ao bem-estar social, aí vocês podem fazer objeções, mas vejam, tragam todos os nossos livros aqui e verifiquem. Encontrarão algo de bom em qualquer página que abrirem. Por que vocês estão criticando a distribuição da literatura tão benéfica para as pessoas em geral? O que há de errado nelas? Devoto: uma das coisas que estão dizendo é que os devotos pedem doações. Além de distribuírem livros, eles pedem dinheiro. Isso incomoda. Prabhupada: se eles se sentem incomodados, por que dão dinheiro? Alguém que se sente incomodado não paga nada. Mas quem gosta do livro diz: está bem, eu fico com o livro. Por que se deixar incomodar? Se incomoda, como é que estão comprando os livros? Eles dão o dinheiro ganho com o suor do rosto. Você acha que eles dão o dinheiro e ao mesmo tempo ficam incomodados? A sensata observação de Prabhupada fez os repórteres rirem. Então eles passaram a fazer perguntas diretamente. O que acontecerá com o movimento nos Estados Unidos quando o senhor morrer? Prabhupada: eu jamais morrerei. Devoto: Jaya, Haribo. Viverei sempre em meus livros e vocês os utilizarão. Repórter: por que o movimento Hare Krishna não faz protesto social? Prabhupada: somos os melhores assistentes sociais. O mundo está cheio de tolos e patifes e nós lhes ensinamos a boa alternativa da consciência de Deus. Somos os melhores assistentes sociais. Acabaremos com todos os crimes.
Qual é a sua assistência social? Produzir hippies e criminosos. Isso não é assistência social. Assistência social significa permitir que a população seja muito pacífica, sábia, inteligente e consciente de Deus. Homens de primeira classe. Isso é assistência social. Se vocês produzem homens de quarta, quinta e 10ª classe, que serviço prestam à sociedade? Nós não fazemos isso. Vejam bem. Temos aqui um homem de primeira classe. Eles não têm maus hábitos, sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne, jogos de azar. Todos eles são jovens. Eles não estão viciados em tais coisas. Isso é servir à sociedade. Quando o repórter perguntou sobre efeitos políticos do movimento Hare Krishna, Prabhupada disse: se vocês difundirem essa consciência de Deus, então todos terão qualificações brilhantes. Recordando uma conversa durante sua caminhada matinal no campus da Universidade de Califórnia, em Berkeley, ele acrescentou: os estudantes estão estudando psicologia e, como resultado, caem de cima da torre frustrados. Foi preciso envedraçar a torre. Barolashva explicou então o que Prabhupada queria dizer. A torre do sino do campus de Berkeley. Os estudantes dos anos 60 se jogavam daquela torre para se matar. Por isso envedraçaram-na para impedir que os estudantes pulassem. Prabhupada explicava que esse é o resultado da educação deles, que após completarem seus estudos, eles acabam cometendo suicídio. Brahmananda. Srila Prabhupada, um jornalista, queria saber o que é esse festival de Rath Yatra, por que ele está sendo realizado aqui no mundo ocidental. Prabhupada. Se Deus é o proprietário de tudo, ele também é dono do mundo ocidental. Alguém discorda? Se você diz que Deus é dono do mundo ocidental, o que há de errado nisso? Logo, se o mundo ocidental está esquecido de Deus e o próprio Deus vem para relembrá-los, o que há de errado nisso? Mas qual a simbologia dos grandes carros e de outras coisas que vocês usam? O grande carro sugere que Deus é muito grande. Para ele é necessário um carro muito grande. Os devotos rirem. Por que deveria ele andar em carros pequenos? Prabhupada continuou falando até ter respondido todas as perguntas, que os repórteres escrevessem o que achassem melhor. Prabhupada aproveitar a ocasião para glorificar o Senhor Krishna e explicar seu movimento. Estivesse ele sendo entrevistado, participando de um festival, conversando com alguém ou traduzindo, seu propósito era o mesmo. Durante uma caminhada matinal no campus de Berkeley, Prabhupada afirmou que a guerra nuclear era inevitável. Os devotos haviam levantado a questão da proliferação das armas atômicas. A Rússia tem tantas armas, a China tem tantas armas, os Estados Unidos têm tantas. Prabhupada, todos têm, até a Índia, devotos. Eles têm medo de usá-las. Prabhupada. Eles serão obrigados a usá-las. Este é o arranjo da natureza, rindo. Que todos morrerão. Este é o arranjo da natureza. Tamal Krishna Goswami. Quem consegue algum poder deseja experimentá-lo. Como na história daquele demônio, o Sr. Shiva deu o poder de decepar a cabeça de quem ele tocasse. Sim, aqui nesse país existem muitos carros, tanto que um homem pobre como eu sempre ando de carro. Nem uma polegada a pé. Como existem tantos carros, é natural que eles sejam utilizados. Do mesmo modo, hoje existem muitas armas que acabarão sendo utilizadas. Essa é a sequência natural, eles acabarão utilizando. Barolashva. É por isso que eles fazem a guerra, só para experimentar as armas. Ah, sim. A única dificuldade é que utilizar a bomba nuclear significa a devastação total da humanidade. Assim todos temem usá-la.
Prabhupada. De qualquer modo, acabarão utilizando. Não resta dúvida quanto a isso. Logo podemos dizer que haverá guerra. Isso não é astrologia, é uma conclusão natural. Devoto, será uma destruição total. Prabhupada. Bem, total parcial é que veremos, mas elas serão usadas. Devoto, sob a ameaça de uma guerra nuclear, não seria mais fácil propagar a consciência de Krishna? Prabhupada. Não, a ameaça já existe. Mas eles são tão tolos que não a temem. A ameaça já existe, todos morrerão. Esse é o problema, mas quem se importa com isso? Eles evitam o assunto, não podemos tomar medidas alguma para evitar esse fato. Yaduvara. Então é preciso haver uma guerra para eles se conscientizarem da situação? Prabhupada. Não, a guerra já começou, mas eles são tão insensatos que não chegam a conclusão alguma. Eles são grandes patifes, daí serem descritos como mudras, patifes. Tamal Krishna, é muito duro pregar para esses tolos, Prabhupada. Prabhupada. Não, cantem Hare Krishna, isso será suficiente. Srila Prabhupada jamais foi tão conclusivo quanto a guerra nuclear. No início do ano, numa caminhada em Mayapur, ele dissera que haveria uma terceira guerra mundial, e aquela conversa causara sensação em toda a ISKCON. Antes, porém, ele sempre colocara alternativa. Se as pessoas do mundo pudessem adotar a consciência de Krishna, poder-se-ia então reverter o karma acumulativo. Mas agora ele dizia que era inevitável. Em Berkeley, Srila Prabhupada recebeu a visita do Yogi Bhajan, fundador da Fundação 3H. Swami Chidananda, presidente da Sociedade da Vida Divina, e o líder jainista Swami Sushil Muni, presidente da Associação Mundial de Religião. Swami Sushil usava um turbante branco e uma máscara branca vedando sua boca, pois na tradução de não violência dos jainistas eles evitam de matar inclusive os micróbios do ar. Trajando um típico estilo Sikh de turbante branco e vestes brancas e soltas. Yogi Bhajan veio acompanhado de alguns de seus discípulos ocidentais igualmente trajados. Não era incomum Srila Prabhupada ser visitado por swamis e yogis. Mesmo quando não concordavam com a filosofia em particular, ele era sempre um anfitrião cordial, tão amável ao receber os convidados em seus aposentos simples. Yogi Bhajan também visitara Srila Prabhupada no Havaí para convidá-lo a comparecer à sua conferência da unificação do homem, a qual muitos sábios já haviam prometido comparecer. Srila Prabhupada foi inflexível ao salientar que para concretizar-se a unificação, não bastava promover encontros e conferências, só seria possível obter a verdadeira união se os participantes do encontro concordassem em adotar a ciência autorizada de Deus, tal como é, apresentada nas Escrituras reveladas. Agora eles vinham convidá-lo para uma segunda conferência da unificação do homem. Swami Sushila e Swami Chidananda, com entusiasmo particular, elogiavam Srila Prabhupada e sua ISKCON. Seu movimento é algo diferente, disse Swami Chidananda. Ele está no mundo todo e tem tantos milhares de adeptos em todo o mundo. É indescritível. É tão espantoso e, apesar da era em que estamos vivendo, desenvolveu-se tão maravilhosamente. Nada poderia ser feito sem a misericórdia de Deus. É espantoso que 60.000 revistas têm sido impressas e distribuídas em um mês. Swami Sushila acrescentou: o Senhor estabeleceu no Ocidente, sem nenhuma alteração, os mesmos princípios em estilo moderno. Na Bengala não poderíamos ter feito nada sem o seu ashrama. Ao sabermos que há um ashram de Chaitanya Mahaprabhu, não temos com que nos preocupar, temos onde ficar.
O que me impressiona é como o Senhor não faz concessões em parte alguma. Eles mencionaram o horrível pecado da maçanta das vacas, e Srila Prabhupada disse-lhe que seu movimento estava protegendo as vacas em Nova Vrindavana. Tendo Swami Sushil perguntado para Prabhupada como Prabhupada fazia os jovens se interessarem por Deus, Prabhupada deu exemplo que a doceria mais popular de Delhi era aquela onde tudo era feito com ghee puro. Se a coisa for boa, disse Prabhupada, não haverá escassez de fregueses. Frisou ainda que os ensinamentos baseavam-se puramente na Bhagavad Gita, na rendição a Krishna. Quando Swami Sushil perguntou como Prabhupada conseguiu que seus seguidores se refugiassem em Krishna, Prabhupada replicou: foi Deus quem fez isso. Deus diz, Mamekam Sharanam Vraja. Logo, esse é o nosso dever, basta refugiarmos nele. O Senhor Chaitanya diz, Yari Dekatarikaha Krishna Upadesh. Isso é, a todo aquele que você encontrar, simplesmente pregue o ensinamento de Krishna como são encontrados na Bhagavad Gita. Não tem nenhum Upadesha, instrução, apenas repito a Upadesha de Krishna. Somos todos tolos, não podemos ter Upadesha. Quais são, então, os ensinamentos de Krishna? Nós vivemos repetindo. Krishna diz que a fazermos dessa maneira e nós o fazemos. Este é o nosso segredo. Fazemos isto e isto é o que ensino a todas as pessoas. Sou totalmente contra a religião inventada. Evam parampara praptam. Repito o que Krishna diz. Em resposta à pergunta do Swami Sutil, de como se poderia reunir as pessoas, Prabhupada citou um verso do Srimad Bhagavatam, que enumerando muitas raças do mundo, explica que todas elas podem purificar-se refugiando-se no devoto puro de Krishna. Os convidados de Prabhupada novamente convidaram-no para a conferência dele e o Swami Sutil acrescentou: tivemos muita satisfação de encontrá-lo hoje. Gostaríamos de convidá-lo para o nosso encontro de Yoga Dharma. Nós iremos, disse Prabhupada. E quanto à sua associação? Ela se chama Associação Mundial de Religião, de Swami Chidananda. Yogiji fez essa conferência de unificação do homem. Mas nós o convidamos, disse Yogi Bhajan, referindo-se ao convite anterior. Swami Chidananda. E agora lhe fazemos o segundo convite. Yogi Bhajan. Sim, o segundo encontro será no México. Também o avisaremos quando a data for marcada. Srila Prabhupada sorriu e disse, já lhe disse antes que esta união não acontecerá. Esta observação franca fê-los rir. Recordando a análise de Prabhupada, Swami Chidananda diz, segundo o senhor diz, até que todos sejam conscientes de Deus, até então. Quando Deus desejar, disse Yogi Bhajan, então todos tornar-se-ão conscientes de Deus. Qual o grande mistério quanto a isso? O próprio Deus diz, disse Srila Prabhupada, Dukhalayam Ashashvatam. O sofrimento está aí. Você não pode permanecer nesse mundo para sempre. Um dia terá de partir. O maior problema é nascimento, velhice, doença e morte. Logo, em vez de lutarmos para ajeitar as coisas desse mundo, preferimos pensar nos verdadeiros problemas. O que podemos fazer quanto ao nascimento, velhice, doença e a morte? Perguntou Chidananda Swami. Srila Prabhupada continuou pregando Bhagavad Gita. Sem discordarem abertamente, os convidados de Prabhupada indagavam e ouviam com respeito, considerando um grande líder espiritual, potente pregador do Dharma hindu. Ele é grande, disse Yogi Bhajan, isso é que quero aprender como ele é capaz de fazer isso. O assunto da conversa mudou e Prabhupada mencionou
que Yogi Bhajan pertencia à comunidade Sikh, famosa por seus bravos guerreiros. Quando os britânicos foram derrotados, disse Srila Prabhupada, o mérito foi dos Sikhs. Eu fui testemunha disso. Os Sikhs são kshatriyas. Alguns deles são brahmanas. Brahmanas kshatriyas. Swami Soshil. Sim, eu disse a alguns de meus alunos que viessem ter com Prabhupada Ji que ele os faria brahmanas kshatriyas. Prabhupada. Sim, vamos cooperar dessa maneira. Vocês assumem a tarefa de kshatriya e nós a de brahmanas. Brahmana precisa ter cérebro, os kshatriyas precisam ter força. Enquanto falávamos sobre a não violência, Srila Prabhupada argumentou que se alguém não se tornasse consciente de Krishna, estaria sem dúvida cometendo himsa ou violência. Yogi Bhajan, sim, quando eles caem em si, então lembram-se de Deus. Prabhupada rindo. Aqui no Ocidente só existe himsa, nada mais. Os convidados de Prabhupada riram com ele. Em seguida tiraram algumas fotos e Srila Prabhupada convidou os dois sadhus e alguns de seus discípulos a sentarem-se e tomarem Krishna Prasada juntos. Srila Prabhupada pediu a seus convidados que comparecessem ao Rath Yatra de São Francisco, que se realizaria no dia seguinte, e eles concordaram. 20 de julho de 1975. Aquele foi o maior Rath Yatra da ISKCON até então. E também o que reuniu mais devotos, inclusive mais do que o Encontro Internacional de Mayapur no anterior àquele. Entre as atrações do festival aquele ano incluíam-se barraquinhas de praçada, exposição de parafernália das deidades, souvenirs e livros de Prabhupada. Milhares de pessoas juntaram-se aos mais de 800 devotos na procissão pelo Golden Gate Park. Porque os construtores dos carros haviam decidido fazer rodas de aço em vez das tradicionais de madeira, surgiram dificuldades. Srila Prabhupada os advertira. Essa é a doença americana, sempre querem mudar as coisas. Não mudem o plano antigo. Mas eles já tinham mudado, passeando no carro de Subhadra, cujas rodas eram de madeira. Srila Prabhupada não experimentou desconforto pessoal, contudo os outros dois carros não se saíram tão bem. Começaram a trepidar com tanta intensidade que foi preciso colocar vigas de suporte nos raios da roda durante a procissão. Não demorou muito até que as rodas ficassem disformes, passando a ranger e sacudir-se como se fossem ruir. Mas depois de muita dificuldade, todos os três carros concluíram o trajeto. Em meio às atividades do Rath Yatra, um dos devotos perguntou a Srila Prabhupada se ele alguma vez comparecera ao festival de Rath Yatra em Jagannatha Puri. Não, replicou Prabhupada, eu fazia o meu próprio Rath Yatra.